Olá, meus queridos, vamos para mais uma semana de aulas remotas e nós estamos estudando o assunto de função exponencial, no subtítulo Equação Exponencial. Lembrando que como é que resolve a equação exponencial? Deixa um lado com a mesma base do outro lado. Se as bases são iguais, quer dizer que os expoentes são iguais. Ok? Vamos continuar fazendo as questões referentes a este assunto. Então a questão 6, ele pede para você resolver nos reais as seguintes equações. Então, a letra A, 1/5 elevado a 3x, dividido por 25 elevado a 2 mais x igual a 5. E a letra B, 1/9 elevado a x ao quadrado menos 1 vezes 27 elevado a 1 menos x igual a 3 elevado a 2x mais 7. Então vamos lá, a primeira é a letra A. Então observe o seguinte, professor, o que é que tem diferente dessas questões, para que as que a gente fez na semana passada? É que na semana passada nós tínhamos, dos dois lados, nós tínhamos apenas um número. Então, um número de um lado, uma base de um lado, a outra base do outro lado, e aí a gente trabalhava as bases para deixar as bases iguais e os expoentes iguais. Bom, vocês vão perceber que nessas questões nós temos de um dos lados nós temos mais de um número. Então quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que trabalhar as bases para deixar toda na mesma base, só que além de você trabalhar uma base, acho que você vai ter que trabalhar mais de uma base, né? De um lado, né? Para que você deixe na mesma base. Então observe o seguinte, eu tenho 1/5 elevado a 3x dividido por 25 elevado a quem? A 2 mais x igual a 5. Então observe que nós temos três bases aí. A primeira base é 1 sobre 5, a segunda base é 25 e a terceira base é 5. Então observe que todas essas bases dá para me transformar em base 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou desse lado, do lado esquerdo, né? Então tem a base 1/5 e a base 25. Eu vou deixar essas duas bases em base 5 e depois eu vou utilizar a propriedade de divisão, né? Divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. Após usar a propriedade de divisão, aí eu vou ficar apenas com uma base. E aí do outro lado, como é base 5, eu vou igual. Então como é que eu vou fazer? Colocando a equação na mesma base, nós temos o seguinte. Esse 1/5 vai ser quanto? 5 elevado a menos 1. Né? Então, estou levando o 5 para cima, eu troco o sinal do expoente. Né? Então, 5 elevado a menos 1 é elevado a 3x, dividido por quem? Quem é 25? 25 é 5 elevado a 2. E aí 25 é 5 elevado a 2. E aí está elevado a quem? A 2 mais x igual a quem? Igual a 5. Bom, agora nós temos tanto no 5 elevado a menos 1 elevado a 3x, como no 5 elevado a menos 2 elevado a 2 mais x, nós temos potência de potência. Como é que eu resolvo? Conservo a base, multiplico os expoentes, então eu tenho 5 elevado a menos 1 vezes 3x, menos 1 vezes 3x vai dar menos 3x, dividido por quem? Aí conserva o 5 e aí faz a distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes x, 2x. Igual a quem? Igual a 5. Aí observe que agora eu tenho todo mundo base 5, só que do lado esquerdo eu ainda tenho uma divisão de base 5. Então, divisão de bases iguais, o que eu faço? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser 5 elevado a quem? A 3x menos 4 mais 2x. 4 mais 2x entre parênteses. Né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 3x, acabando com os parênteses, fica mais com menos, fica menos, né? Mais menos 4, menos com mais vai ficar menos 2x igual a 5. Aí agora o que eu vou fazer?
faça a subtração entre os termos semelhantes. Então fica menos 3x menos 2x, conserva o sinal e subtrai e soma, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então menos 3x menos 2x, conserva o menos. 3x menos 2x vai dar menos 5x, menos 4, igual a quem? Igual a 5. Agora nós temos bases iguais. Bases iguais, expoentes iguais. Então, quem é o expoente? Vamos igualar o expoente. Quem é o expoente do lado esquerdo? Menos 5x igual a menos 5x menos 4 igual a quem é o expoente do lado direito? Quando não tem expoente, na base, o expoente é 1. Então, menos 5x menos 4 é igual a 1. Então, isolando menos 5x é igual a 1. O 4 está negativo, ele passa positivo. Então, menos 5x é igual a 4 mais 1 é 5, multiplica por menos 1, então vai ser 5x igual a menos 5, né? Menos 1 vezes menos 5x vai dar 5x, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Isolando x, x é igual a menos 5 sobre 5, x é igual a menos 1. Então nós temos como solução menos 1. Bom, resolvemos a letra A, vamos para a letra B. Bom, a letra B nós temos também uma equação exponencial, só que em vez de ser divisão, nós temos uma multiplicação. E aí, eu vou fazer multiplicação, conserva a base e somos expoentes. Então, nós temos quem? 1/9, a outra base nós temos 27, e na outra base nós temos 3. Então, todas elas dá para colocar em base 3, ok? Então, vamos para trabalhar para colocar em base 3. Então, nós temos o seguinte. Colocando a equação na mesma base, nós temos o seguinte. Quem é 1/9? Só repetir a equação. Vamos lá, vamos trabalhar. Quem é 1/9? 1/9 é 1 sobre 3 elevado a 2. Isso tudo elevado a quem? A x ao quadrado menos 1. Vezes. Quem é 27? 27 é 3 elevado a 3. É elevado a quem? 1 menos x. Igual a quem? 3, já está na base 3, aí eu não vou trabalhar, eu vou só repetir. 3 elevado a 2x mais 7. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 sobre 3 elevado a 2, vou levar para cima o 3 elevado a 2. Então vai ficar 3 elevado a menos 2. Quando ele sobe com sinal contrário. 3 elevado a menos 2 elevado a quem? A x menos 1. X ao quadrado menos 1 vezes 3 elevado a... Aí aqui eu já fiz a multiplicação, que é potência de potência, então fica 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos x vai ser menos 3x. Igual a quem? Aí repete, 3 elevado a 2x mais 7. Agora eu vou fazer a distributiva lá no 3 elevado a menos 2. Então vai ficar 3 elevado a menos 2 vezes x ao quadrado vai ser menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 1 vai ser mais 2 vezes. Aí desci 3 elevado a 3 menos 3x igual a, desci também 3 elevado a 2x mais 7. Agora o que eu tenho? Eu tenho do lado esquerdo, eu tenho multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somos expoentes. Então vai ser 2 menos 2, 3 elevado a menos 2x ao quadrado, mais 2, soma mais quem? Mais 3 menos 3x. Igual a quem? Igual a 3 elevado a 2x mais 7. Bom, e aí a gente vai somar os termos semelhantes. Né? Então vai ficar menos 2x ao quadrado, desce, não tem com quem somar. Menos 3x desce, também não tem com quem somar. E 2 mais 3 vai ficar 5, igual a quem? A 2x mais 7. Agora as bases são iguais, o que a gente vai fazer? Igualar os expoentes. Então vai ficar menos 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 2x mais 7.
trazendo para cá, então vai ser menos 2x ao quadrado, menos 3x. O 2x está positivo, ele vem negativo. Mais 5, o 7 está positivo, vem negativo. Então vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 3x menos 2x, conserva e soma, né? Conserva o sinal e soma, desce o sinal de menos e soma, 3x menos 2x vai ser 5x, mais 5 menos 7, sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior, o sinal do maior negativo, que é o 7, 7 menos 5, 2, igual a 0. Multipliquei por menos 1, então vai ficar 2x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a 0. Aí nós chegamos o quê? Uma equação do segundo grau. Resolve a equação do segundo grau. Então, resolvendo, vamos tirar os coeficientes. Então, o valor de A é 2, o valor de B é 5 e o valor de C é 2. Então, calculando o delta, nós temos quem? B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ser b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a é 2, vezes c, que é 2. Então, menos 4 vezes 2 vezes 2. Resolvendo, 5 ao quadrado dá 25, menos com mais vai dar menos com mais vai dar menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, vai ser 25 menos 16, que vai dar 9. Calculando as raízes, né, nós temos agora quem? X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser menos, quem é b? 5, mais ou menos raiz de delta, quem é delta? 9, sobre 2 vezes a, que é 2, 2 vezes 2. Então, vai ficar menos com mais vai ser menos 5, mais ou menos raiz de delta, raiz de 9 é 3, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, tirando o x', vai ser menos 5 menos 3 sobre 4. Menos 5 menos 3 vai ser menos 8, sinais iguais, conserva e soma, sobre 4. Então, x' vai ser menos 2. X duas linhas vai ser menos 5 mais 3 sobre 4. Menos 5 mais 3 vai ser sinal diferente, subtraído ao sinal do maior. Menos 2 sobre 4. Simplificando por 2 vai dar menos 1/2. Então, a solução vai ser quem? A solução vai ser menos 2 e menos 1 sobre 2. Ok? Com isso, nós finalizamos a questão 1. Vamos para a questão 2. A questão 2, ele quer que você resolva essas seguintes funções exponenciais. Né? Então, vai ser 4 elevado a x mais 1, mais 4 elevado a x mais 2, menos 4 elevado a x menos 1, menos 4 elevado a x menos 2 igual a 345. E na letra B nós temos 25 elevado a x menos 23 vezes 5 elevado a x igual a 50. Bom, questão desse tipo nós temos que utilizar o artifício. Bom, professor, como é que utiliza o artifício? Vocês vão perceber que entre as bases nós temos sinais de mais ou de menos. E vocês vão perceber que nas propriedades não existe nenhuma propriedade que eu tenho soma de base, eu tenho soma de expoentes, mas soma de base eu não tenho. E nem subtração de base, eu tenho subtração de expoentes. Então, sempre que tiver soma ou subtração de base, nós vamos utilizar o artifício. Né? Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou utilizar as propriedades. Então, as propriedades é o seguinte: sempre que eu tiver soma no expoente, eu tenho multiplicação. Sempre que eu tiver subtração no expoente, eu tenho divisão na base. Ok? Então, soma no expoente, eu tenho multiplicação na base. Subtração no expoente, eu tenho divisão na base. Ok? Então, 4 elevado a, vamos utilizar as propriedades, 4 elevado a x, 4 elevado a x mais 1. Então, é a mesma coisa de quem? 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1, porque eu tenho soma. Observe que eu posso fazer, se eu conservar a base, eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. 4 elevado a x mais 2, eu tenho quem? 4 elevado a x vezes 4 elevado a 2. Porque nesses dois primeiros eu tenho soma no expoente. Quando eu tenho subtração no expoente, eu tenho divisão na base. Então, menos, aí 4 elevado a x menos 1 é a mesma coisa de 4 elevado a x sobre 4 elevado a 1.
menos 4 elevado a x menos 2, então é 4 elevado a x dividido por 4 elevado a 2, igual a 345. Então, resolvendo isso aí, eu tenho 4 elevado a 1 é 4, então vai ser 4 vezes 4 elevado a x, mais 4 elevado a 2 vai ser 16 vezes 4 elevado a x, menos 4 elevado a x sobre 4 elevado a 1 é 4, menos 4 elevado a x sobre 4 elevado a 2, 16. Isso é igual a 345. Bom, professor, o que é utilizar o artifício? Observe que entre os sinais de mais e de menos, eu tenho sempre a mesma base, que é quem? 4 elevado a x. Então, eu tenho 4 elevado a x entre os sinais de mais e de menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Onde tiver 4 elevado a x, eu vou dizer que ele é y. Então, todo lugar onde tiver na equação 4 elevado a x, eu vou utilizar y. Então, como é que vai ficar? 4 vezes 4 elevado a x, eu troquei por y, mais 16 vezes 4 elevado a x, eu troquei por y, menos, vai ser 4 elevado a x sobre 4, então vai ser y sobre 4, menos 4 elevado a x sobre 16, então vai ser y sobre 16, igual a 345. Bom, agora observe que nós ficamos com uma equaçãozinha bem simples de resolver. Nós vamos tirar o MMC. Então, MMC vai ser 16. Então, vai ser 16 dividido para 1, vai ser 16. 16 vezes 4x vai ser 64x. 16 dividido para 1 vai ser 16. 16 vezes 16y vai ser 256y. 16 dividido para 4 vai ser 4. Vezes x vezes y vai ser menos 4y. 16 dividido para 16 vai ser 1. 1 vezes menos y vai ser menos y, igual a quem? 16 dividido para 1 vai ser 16. 16 vezes 345 vai ser 16 vezes 345. Se você quiser fazer a multiplicação, você pode fazer. Eu deixei desse jeito, né? Mas se você quiser fazer, não tem problema. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vai ser 64 mais 256, vai dar 350. 350 menos 4y, vai ser 346y, menos y, 345y. Igual a quem? 16 vezes 345. Cancelei o denominador, né? Então, eu tenho y igual a 345y igual a 16 vezes 345. Isolando o y, então y é igual a quem? 16 vezes 345. O 345 do primeiro termo ele passa dividindo, né? Eu cancelo 345 por 345, y é igual a 16. Bom, acabou? Não, não acabou. Por que não acabou, professor? Porque nós estamos procurando o x. Como nós estamos procurando o x, nós ainda não encontramos o x, nós encontramos o y. Aí o que eu faço? Eu volto lá no artifício que eu utilizei. Ó. Voltando para 4 elevado a x igual a y, nós temos quem? 4 elevado a x é igual a y. E aí nós vamos trocar o valor de y pelo valor que a gente encontrou. Y é igual a quanto? 16. Então vai ficar quem? 4 elevado a x é igual a 16. Né? Então, colocando 16 em potência, 16 é 4 elevado a 2. Então, é 4 elevado a x igual a 4 elevado a 2. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a 2. Então, o valor de x é igual a 2. Então, minha solução é 2. Vamos para a letra B. A letra B nós temos quem? 25 elevado a x menos 23 vezes 5 elevado a x igual a 50. Novamente, nós temos uma subtração entre as bases. Então, o que é que eu tenho que fazer? Utilizar o artifício. Então, vamos lá. Então, para mim utilizar o artifício, eu tenho que ter o mesmo valor. A base é elevada ao mesmo expoente. Né? Então, utilizando lá o 25, 5 elevado a 2, né? É elevado a x, menos 23 vezes 5 elevado a x, menos 50, igual a 0. Observe que na primeira eu tenho 5 elevado a 2 e na segunda eu tenho 5 elevado a x. Então, observe que eu não tenho ainda as bases iguais. Base e expoente igual.
Só que no 5 elevado a 2 elevado a x, nós temos uma multiplicação. Então, vai ser 5 elevado a 2x. Lembra que na multiplicação, tanto faz eu fazer 2 vezes x, como x vezes 2, porque a ordem não altera o produto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu só fiz trocar. Ó. Tem 5 elevado a 2 elevado a x, é a mesma coisa de 5 elevado a x elevado a 2. Por quê? Porque lá em cima eu tenho 5 elevado a 2 vezes x, vai dar 2x. E embaixo eu tenho 5 elevado a x vezes 2, também vai dar 2x. Só troquei a ordem, né? Menos 23 vezes 5 elevado a x. O 50 está positivo, ele vem negativo. Agora observe que eu tenho 5 elevado a x nos dois termos, né? Então, eu vou trocar. Onde tiver 5 elevado a x, eu vou colocar y. Então, vai ficar quem? 5 elevado a x vai ser y. Aí está elevado a 2, então vai ser y elevado a 2. Menos 23 vezes 5 elevado a x vai ser y. Menos 50 igual a 0. Nós ficamos com o quê? Com a equação do segundo grau. Então, vamos tirar os valores dos coeficientes. Então, o valor de A é 1, o valor de B, menos 23, o valor de C, menos 50. Então, calculando o delta, nós temos quem? Menos B ao quadrado, menos B ao quadrado, menos 4AC. Então, quem é B? Menos 23 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 50. Então, delta vai ser menos 23 ao quadrado, vai ser 529. Menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vai ser 4. 4 vezes 50 vai dar 200. Então, delta vai ser 500 mais 529 mais 200 vai ser 729. Vamos encontrar as raízes, que é y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? A equação é no y. Então, vai ser menos, quem é o y? Menos 23, mais ou menos, raiz de delta, quem é delta? 729, sobre 2 vezes a, quem é a? 1. Então, vai ser menos com menos, vai ser mais 23, mais ou menos, raiz de 729 vai ser 27, sobre 2. Então, y' vai ser quem? Menos 23, menos 27, sobre 2. Sinal diferente subtrai dá sinal do maior, então vai ser menos 4 sobre 2. Que vai ser menos 2. O y, duas linhas, vai ser 23 mais 27 sobre 2. 23 mais 27 vai dar 50 sobre 2, que vai dar 25. Acabou aí? Não. Por quê? Porque nós encontramos o y. E nós temos que encontrar quem? É o x. Então, o que a gente tem que fazer? Volta lá onde você usou. 5 elevado a x é igual a y. E aí você tem dois valores para y. Então, você vai ter que encontrar os dois valores, tá? Então, vai ser, primeiro, o y é quanto? O y é igual a menos 2. Então, 5 elevado a x é igual a y. Então, 5 elevado a x é igual a menos 2. E aí, não existe. Por que não existe? Porque, de um lado, eu tenho a base positiva. Então, se a base é positiva, qualquer valor que eu colocar para o x, eu vou encontrar um valor positivo. Do outro lado, eu tenho um valor negativo. Então, um valor positivo nunca pode ser igual a um valor negativo. Então, não existe. Né? Então, para o y igual a 25, nós temos quem? 5 elevado a x é igual a y. Então, vai ser 5 elevado a x igual a quem é y? 25. Então, colocando 25 em base 5, vai ser 5 elevado a x igual a 5 elevado a 2. Bases iguais. Expoentes iguais. Então, x é igual a 2. Então, minha solução é 2. Então, nesse caso, quando se eu encontrar, professor, se eu encontrar dois valores negativos, aí os dois valores não vão existir, então a solução vai ser vazia. Se eu encontrar um valor positivo e um valor negativo, eu vou ter apenas uma solução. E se eu encontrar os dois valores positivos, eu vou ter duas soluções, neste caso, tá? Então, com isso nós finalizamos a primeira aula da semana. Já já nós voltamos com a segunda aula. Tchau, até já.